Eu sou Luziana Lali Brasil e hoje eu vou mostrar para vocês. ahm, Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar, né? Porque tenho que sair da página para depois voltar para a página. Vamos lá. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Vejam bem. É, falar mais alto porque tem gente que diz que não dá para me ouvir. É, vejam bem, eu sei que vocês não gostam, alguns ou a maioria não está no meu canal para assistir sobre jogo, né? A gente não gosta, mas vejam bem, tem jogo que ele é educativo no sentido de vida real, né? Por isso que eu coloquei nessa página aí, nesses aplicativos aí. Tem jogo que não serve para nada. Aquele jogo de detetive, por exemplo, serve, que eu mostrei no vídeo passado. Um grande abraço para o amigo Alvarenga, que ele foi o único que comentou. Mas é que esse tipo de jogo serve para a gente ter um raciocínio lógico, né? O jogo de detetive é para isso. Já o jogo de construção de cidade, que é esse City Island Building, né? Tem esses outros também, tem vários aqui, né? Para que servem? Por exemplo, você tem vontade de ser diretor de uma escola, você tem vontade de gerenciar uma empresa, ou, assim, gerenciar sendo o dono da empresa. Mas você tem que pensar em cada item, né? Em cada pequeno item. Ou você quer que seu filho desenvolva isso, ou sua filha desenvolva isso. Quando eu estudei no ensino médio, teve um projeto. Poucos alunos queriam mexer em informática, porque estava no início, né? Foi em 97, então a internet estava no início. Em 97 que eu fiz ensino médio, que eu fiz esse projeto que eu vou falar agora. Eu estava no primeiro ano do ensino médio e aí o professor queria que o instrutor de informática, o professor de informática queria que a gente fizesse um projeto e esse projeto ia englobar, porque a gente chama, hoje em dia, multidisciplinar, né? Então, no projeto, você estava fazendo uma agência de turismo. Na agência de turismo você tem os pacotes de viagem lá, é tudo isso. Mas antes de ter os pacotes de viagem, isso tudo, você tem o pessoal, você tem a limpeza, você tem o prédio. Você não vai cair logo em cima. Não é pular fases. Você não pode pular as fases. Por exemplo, a minha amiga Dorinha, Elisete e Silvano, o esposo, que tem um canal na internet, vão lá visitar. Tem um canal no YouTube, vão lá visitar eles. Eles fazem shows, né? Eles têm. O canal deles é Dorinha e Silvano. Eles fazem show no sul do Brasil, né? É, e assim, para fazer esse show, eles têm que planejar. Tem que dizer quem é que vai, quem não vai. O pagamento vai dar para pagar todo mundo? Não vai. O que é que a gente precisa levar? A gente vai usar a voz, precisa de água, né? Todo mundo precisa de água, todo mundo precisa de comida. Quanto é que vai custar esse deslocamento? O material tá bom, tá tinindo, né? Tem tudo isso. Tudo isso tem que ser pensado, né, Dorinha? Então, tudo isso tem que ser pensado e quando você joga esse jogo, você aprende a ser gerente ou prefeito de uma cidade. Você também tem outros jogos que, se você olhar na entrelinha, você vai entender qual é o objetivo do jogo, não é só jogar, né?
esse jogo especificamente você aprende a ser prefeito de uma cidade, né? É, aí tem como a pessoa perder nesse tipo de jogo? Tem. Você pode ir à falência no jogo, né? Você pode levar a cidade à falência. A cidade que você construiu, que é Building, City Building. Então, Building a City. Vocês procuram na internet construindo uma cidade, jogos construindo uma cidade. Não existe só um jogo assim, porque uma coisa tem anos, tinha aqueles jogos de Nintendo, antes mesmo de existir internet, tinha jogos de Nintendo com esse tipo de estilo, né? Que prevê assim, se você tomar essa ação, vai acontecer tal coisa. Se você tomar essa outra ação, tal coisa, né? É, eu sei que tem um carro parado ali, mas enfim. Então, eu tinha jogo instalado para mostrar para vocês, mas infelizmente eu não sei em qual, se eu deixei no tablet, se eu tirei, se eu deixei. Mas enfim, não precisa vocês olharem, me olharem jogando. Testem para ver se vale a pena para vocês, se é do interesse de vocês. Porque a gente gosta de dizer assim, o prefeito fulano não está sabendo gerir. Ou diretor da escola X não está sabendo fazer. Faça. Eu quero ver você fazer. Faça um jogo, por exemplo. Você é diretor de uma escola. Aí o que é que precisa saber? Não, por exemplo, você não pode deixar tudo na mão de uma pessoa para ela fazer e você ficar sentadinho sem fazer nada. Não. Por exemplo, escola pública no Brasil, não aqui no Canadá, existe merenda. O primeiro problema é o governo não manda o suficiente. Mas você também tem que mandar a quantidade de alunos que tem na escola, né? Você tem que tomar cuidado para ver se as pessoas que estão manuseando esse material, se elas estão estragando. Você tem que fazer um cálculo. Aí entra a matemática, né? Tá entendendo? Entra o planejamento mensal. Aí tem aluno que diz assim, tem aluno meu que vai estar me assistindo e vai saber isso. Tem aluno que diz assim, tem dia que é só suco e bolacha. E tem dias que tem realmente uma comida boa. Nesse dia que é só suco e bolacha, não é culpa só da direção, mas também por causa do governo que manda pouca coisa, por causa do povo que tem nutricionista no estado que vai fazer essa coisa, né? Tem também a merendeira, né? A pessoa que vai que está, o merendeiro ou a merendeira que vai estar naquele dia, se essa pessoa chegou cedo para fazer, se essa pessoa fica fingindo que não sabe cozinhar, porque eles têm curso, sabia que eles têm curso? Tem curso. O governo dá os cursos, né? Você pode entrar sem saber cozinhar e o governo faz o treinamento para que o fulano. Ninguém nasceu sabendo ser um cozinheiro ou uma cozinheira, não. Você aprende. Né? Então, quem não aprende é porque não quer. Não quer aprender. Porque tem receita, tem livro de receita, tem curso. Né? Tem sua mãe em casa para lhe ensinar. Né? Tem na escola, já depois de adulto, você pode perguntar assim, alguém que está, seu colega que já está há mais tempo, você pode observar. A questão é querer fazer. Então esses jogos servem para isso, eu sei que parece que eu estou saindo do assunto, mas eu não estou. Esses jogos vão mostrar a vocês. Desculpa o barulho, né? Vou mostrar a vocês sobre isso, ok? Então é isto. Eu queria. Não estou ganhando dinheiro de nenhum desses jogos, só estou mostrando a vocês. Ok? Eu cliquei sem querer, viu? Mas aí, nenhum desses eu estou ganhando dinheiro para mostrar. Ok? Eu até pensei em baixar algum desses jogos. Tem esse Forge Empire,
Mas aí é forjar o império. Lembra aqueles jogos de que faz ali também estratégia. Que estratégia? Como é que, mas aí já é outra coisa que não tem a ver com direção ou como é o nome? Prefeito ou presidente. Você vai começar do pequeno para o grande, né? Para você ser presidente de um país, você precisa saber gerenciar a sua casa. Então, por exemplo, você pode ir no Excel e você vai ver cada coisa na sua casa e você vai pensar assim, vamos dizer que seu pai ou sua mãe, ou você mesmo, você é quem vai organizar sozinho ou sozinha a sua casa, sem ser ajuda de ninguém. Então você vai ver a energia, a água, gás, né? Por exemplo, você costuma tomar 3 banhos por dia e todos esses banhos você gasta não sei quanto tempo com a torneira ligada, a água ligada, né? Você leva nesse banho meia hora de banho, ou seja, meia hora com a água ligada. Então você vai calcular quanto é que gasta esse tempo que você está gastando água. Quanto é que gasta cada banho seu. Aí você vai saber no final do mês, 31 dias, ou 30 dias, se você quiser calcular como 30 dias, quanto é que você gastou em 3 banhos por dia, gastando 30 minutos por banho. E eu estou falando de água fria, eu não estou falando de chuveiro elétrico. Se você falar de chuveiro elétrico, já é outro cálculo. Aí você vai pensar, como é que eu faço para economizar? Porque assim como tem você em casa, tem outras pessoas em casa, né? Então, quanto eu gasto lavando as mãos? Quanto eu gasto lavando os pratos? Para lavar os pratos, você precisa de sabão e bucha, né? Quando você toma banho, você precisa de sabonete e shampoo e condicionador. Então, você tem que pensar em tudo isso. Isso é o mínimo, mas não é tudo. É o mínimo, mas não é tudo. Por quê? Porque você vai pensar no a água que você gastou, a energia acesa que você está usando para fazer isso. Quanto a lâmpada dessa gasta? A lâmpada que você usa, quanto é que gasta? Às vezes a gente compra uma lâmpada porque tá baratinha, essa lâmpada amarela, porque tá baratinha, mas ela gasta mais do que a lâmpada LED. Aí vai doer no bolso, né? Então você vai calcular quanto é que você come por mês, a feira do mês. Vai sobrar quanto no seu bolso depois de, vamos dizer, se você ganha um salário mínimo, que está mil e quanto mesmo, me esqueci, 1.200, né? O salário mínimo nesse ano, depois de como é o nome? Você juntando tudo no lápis, no lápis e papel. Quanto é que sobra? Então, você sabendo gerenciar sua casa, você vai saber gerenciar sua cidade, você vai saber gerenciar seu país. Se você não sabe fazer nada disso, não tente ser presidente do país, não tente ser prefeito da cidade, não tente ser diretor de uma escola, que você não vai conseguir. Nem tente ser dono de uma empresa, porque você vai falir. E você falindo numa empresa é pior, porque você não tem só seu pai e sua mãe para você prestar conta e alimentar, não. Ou seus filhos, né? Porque você pode não querer alimentar seu pai e sua mãe. Você tem que pensar que tem funcionários que vão meter um processo em você. Ok? Então é isso. É para isso que servem esses jogos de construa sua cidade, gerencie uma cidade, gerencie uma empresa, porque existe não só o pagamento dos funcionários, existe o INSS, existe água para pagar, energia para pagar,
né? E esse papel que sua mãe compra um caderno para você, ou você compra um caderno para você mesmo, e aí errou uma linha, aí você arranca a página, errou outra página, arranca e joga fora. Esse papel que você está arrancando e jogando fora, você vai precisar quantos no ano? Eu, quando começava o ano, você pode dizer que é doidice, eu sempre fui ruim em matemática, mas sempre quando começava o ano letivo, eu olhava quantas páginas tinha para cada matéria e pensava, essa matéria vai dar ou não dá? Vocês também fazem isso, eu sei que todo mundo faz. Mas se você fica arrancando página, realmente não vai dar, né? Não vai dar. Aí o professor faz um trabalho que você precisa destacar a página e entregar para ele. Você já tem que prever isso o ano todo. Então, tinha disciplina que eu, por exemplo, português, eu reservava um caderno, duas matérias para ela, mas eu já sabia que no meio do ano eu ia precisar de mais um, né? E não tem nada de passar limpo, não, que aquilo ali depois, o que interessa é o que vai ficar aqui. Entendeu? Passar limpo é quando o professor pedir uma redação ou um trabalho, aí sim, aí você vai passar limpo para mandar uma coisa certinho, né? Aí você vai dizer, você está saindo do assunto. Não estou saindo do assunto, eu estou falando em economia. Quando você joga esse jogo, você vai entender, tudo vai depender, o sucesso vai depender da economia. Você tem que trabalhar, juntar, economizar, e aquele dinheiro que você economizou, aquelas coisas que você fez, aí você vai ter sucesso ou não no jogo. Tem um jogo que eu amo muito, que agora estão copiando, como é o nome? É, Harvest Moon, que é a lua da colheita, né? Ele era assim, eles olhavam os quatro épocas do ano, e aí você tem que saber se organizar, é, tipo, quando é que ele ia trabalhar, quando é que ele ia se divertir, porque só trabalhar e sem se divertir você se estressa, você adoece. Mas não pode só se divertir, você tem que trabalhar. Então você tem que saber organizar isso. E tudo isso é, como é o nome? Disciplina, é pensamento, é organização, é gerenciamento. Então até quem faz assim, eu vou assistir uma palestra de management, você mesmo pode fazer em casa. O Excel que está no seu computador, ou o Calc, que também tem no Office BR, né, aquele BR Office tem. Tudo isso tem cálculo. Aí você coloca assim. é, eu fiz até um curso quando eu casei, um curso de economia doméstica. Foi minha mãe que quis que eu fizesse, foi um curso gratuito. Você coloca gastos e capital, assim, o que é que você tem de entrada e saída, né? No lado é a saída, no outro lado é a entrada. Geralmente eles botam nessa ordem. Aqui é a saída, aqui é a entrada de dinheiro. E aí você vai botando um abaixo do outro, assim. Esse gasto, esse é o dinheiro que vai ser tirado. Aí embaixo você bota, foi pago esse, mas esse aqui está faltando. Esse dinheiro, né? Não importa o jeito que você vai colocar um do lado do outro, porque você está entendendo que esse daqui tirou desse daqui. E abaixo está o resultado. Aí aquele resultado, com o tempo, você vai ver se aquele dinheiro dá para os seus gastos. Você fazer uma lista de compras do mês, na década de 80 todo mundo tinha. Né? Hoje em dia o povo quer chegar no mercado. Às vezes a gente realmente burla a nossa lista de compras, mas não chega a doer tanto no bolso como você chegar numa loja sem lista de compras nenhuma. Ok? Então é isso. Obrigada por ter assistido. Tente jogar o jogo para ver se entende. Peguem um gratuito, né, para jogar. Né? Não fique jogando muito, porque também vai gastar seu tempo. Mas se divirta um pouquinho, né?
esparecer a cabeça com todas essas doidices do mundo. Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus.